Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciamos mais uma semana, iniciamos mais um mês sob vossas bênçãos, agradecendo sempre pela vida, agradecendo por podermos estar juntos a partir deste momento para o Evangelho, Joana de Ângeles, e agradecendo sempre também ao nosso querido Mestre Jesus por estar sempre conosco. E assim, nessa noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Erra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por tua graça, agora e sempre. E boa noite a todos, boa noite a vocês que já estão aqui conosco, chegando, boa noite então para Sônia Martins, né? Bárbara Santana Neri, Carlos Santana também já chegando, e agradecendo a presença de vocês aqui, eu e Célia, como sempre, dando então as boas-vindas, sejam todos muito bem-vindos para esse momento. Esses momentos que passamos juntos, momentos que falamos do Evangelho, um pouquinho de Joana de Ângeles, claro, para todos nós. E olha aqui, para nós hoje temos no Evangelho, iniciando o capítulo 27. Pedi e obtereis. E hoje nós vamos falar então sobre qualidades da prece. Claro, pedir e obtereis implica em pedir através da oração, através da prece. E nós vamos ver o que o Evangelho, então, nesses dias aqui, fala para nós. Cada dia vamos ver, então, um item. E hoje, qualidades da prece. E Joana de Ângeles vem também na sequência, aqui, falando para nós a respeito de convite ao bem. Hoje vai nos convidar ao bem dentro do livro Convites da Vida. Então, a cada dia um convite que Joana de Ângeles vai fazer a todos nós, para nós irmos, então, nos preparando, sempre e procurando fazer o nosso melhor, né? Então, nosso boa noite também para a Alessandra Branco, que também já está aqui conosco. Muito bem, queridos amigos, agradecendo, então, a presença de vocês e já iniciando dezembro, né? Afinal de contas, olha como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem, faltam 3 meses aí para o Natal, né? E 2 meses, e agora já 1 mês, iniciando então dezembro, que tudo transcorra bem, né? Com a graça de Deus para todos nós. Vamos ver o Evangelho então, qualidades da prece, que é o item 1, vamos ter o item 1, 2 e 3, o capítulo 27. Pedi e obtereis. Nós vamos ter passagem do Evangelho de São Marcos, também de São Lucas. E São Marcos nos diz então na primeira passagem, aliás, São Mateus, temos vários evangelistas hoje aqui, né? Então, São Mateus nos diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo-vos, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar-vos-á. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Esse é um trecho de São Mateus. E agora, encerrando os evangelistas, São Marcos nos diz o seguinte: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. É o que nos traz agora São Marcos. E nós temos São Lucas, então, dizendo. Ele contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e outro publicano.
O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. São as palavras, então, de São Mateus. E agora o Evangelho fala para nós algumas palavras a respeito deste assunto, né? Maneira de orar, como orar. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis em muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. É o que nos diz o Evangelho hoje. Que puxada de orelhinha para todos nós. Como nos julgamos, como nos sentimos pelo que fazemos, pelo que observamos nos outros. Uma água, porque eu disse, hoje está bem quente, né? Então, nosso abraço também o Luciano Hupp, o Judélia Lima, que também está conosco, nosso prezado Maurício, né? Maurício Barros também. E, amigos, o Evangelho de hoje nos fala, então, sobre a qualidade da prece. Nos fala, então, sobre, assim, de uma maneira, né? Como nós oramos, que maneira que nós oramos, como nos colocamos, como nas preces também, né, colocamos os outros, as intenções dos outros, da saúde, do bem-estar dos outros. E nós temos aí, na última leitura, a leitura de São Marcos, aquela situação onde foi um fariseu e um publicano, ambos foram então ao templo fazer suas orações, claro. O fariseu, como sabemos, era doutor da lei, sabe tudo da lei, estudou toda a lei judaico, Torá, seus livros, etc, etc. Então conhece bem, né, a lei, o que pede na lei. E outro, um publicano, ou seja, aquele que cobrava impostos. E por isso mesmo ninguém gostava deles, porque tinha que pagar. E era dinheiro que ia embora sem um retorno, digamos assim, nenhum. Né? O nosso imposto hoje que nós damos, né, sobre aquilo que ganhamos ao nosso governo, e que sim, de certa forma, recebemos como benefícios. Por isso que nós contribuímos, né? Muito pouco, às vezes muito pouco, às vezes muito de muito, mas às vezes também sonegando. E claro, nós temos o retorno através das facilidades que temos hoje em nossos lares, que sequer sonhavam aqueles que viviam a época de Jesus, mesmo os publicanos e, claro, os fariseus. Né? Nosso gás em casa, nosso encanado, coleta de lixo, energia elétrica, etc. E tudo aquilo que nós temos hoje de facilidade. Mas a questão ali foi exatamente a oração. O publicano, conhecedor das leis, ali, e como seguia, né, a ideia dele, naquilo que a gente pode aprender pela história contada, seguia os ditames, né? Então, considerando-se uma boa pessoa, etc, etc, e na sua prece ele considerou muito isso, que era uma boa pessoa, que jejuava,
mas ao mesmo tempo na prece falou que ele não era como aquele publicano que ali estava, que era um pecador, que era um coletor de impostos, ou como, à época diziam, era uma pessoa de má vida, que tinha aquela bendita mania, e que ainda se encontra em alguns lugares e por alguns lá, de cuspir, virar de cara, cuspir, escarrar, etc. e tal, porque é pessoa de má vida. Enquanto que esta pessoa de uma vida reconheceu em si um pecador que precisava melhorar e que iria lutar para melhorar. Então, claro, fica bem evidente aí qual foi a oração em si mais produtiva. Porque aquele que se eleva, como a própria Escritura assim nos diz, será rebaixado, e aquele que se rebaixa será elevado, porque reconhece suas fraquezas, suas necessidades, suas faltas, seus erros, e esse reconhecimento já facilita, digamos assim, ou ajuda a que tome decisões melhores para melhor conduzir a sua vida. Claro, naquela encarnação, porque assim eles conheciam como aquela encarnação, mas também, pelo que sabemos hoje, para as próximas. Então tudo se resume, como podemos assim bem observar, o que nós fazemos com aquilo que nós sabemos. Se estamos procurando seguir os passos ou as orientações que o Evangelho nos traz na palavra de Jesus, nós seguimos levando a vida, deixando a vida nos levar, como diz a música, e assim caindo em muitas situações difíceis. Então, são situações que precisamos observar, que precisamos bem estudar, ver naquilo que precisamos melhorar, porque quando fazemos a prece, digamos assim, e é essa conversa que temos com Deus dentro do nosso particular, dentro do particular de cada um. Então, cada um faz as suas preces segundo suas necessidades, segundo deseja recomendar alguém, pedir por alguém, mas, claro, com critério. E como diz aí, não pode fazer com milhares de palavras e muitas vezes repetitivas, etc., etc., se deixa de lado o que é a prática do bem-ser. Então, o resumo do que é colocado aí é que devemos todos sim nos preocupar com o nosso dia a dia e, no momento da prece, agradecermos acima de tudo e reconhecer que ainda precisamos melhorar muito, e para isso precisamos lutar, porque não cai do céu, aquilo que nós desejamos para a nossa vida aqui, especialmente no campo material. Mas caem dos céus as bênçãos de nosso Pai, segundo vamos fazendo aquilo que é necessário, também, acima de tudo, para a nossa questão da elevação espiritual. E é no caminho do bem, não tem outro jeito. Como nós já cansamos de ouvir, porque fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Como disse lá o nosso querido São Paulo, dentro da famosa passagem da Epístola aos Coríntios, e fala sobre a caridade. Posso fazer tudo, ter tudo, mas se não tiver caridade, nada terei. Daí a caridade, claro, dentro de suas múltiplas aplicações, não é só dar uma esmola, o pobre que está à sarjeta, ou aquele que pede ao semáforo, mas, acima de tudo, mudanças internas em cada um de nós. É o caminho, não há nenhuma dúvida disso. Pois é, então vamos dando aqui, olha que boa noite também ao José Garrido. José Garrido também conosco, Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo. Também a Alzira Crepaldi, o Carlos Eduardo Aragão. Nosso boa noite para todos vocês. Vocês também já deixando aí, o boa noite, e agradecemos a participação simpática, como sempre, de todos vocês. E vamos sim conhecendo um pouquinho do Evangelho, um pouquinho de Joana de Ângeles e nos estimulando, claro, as mudanças necessárias em cada um de nós, Então vamos ver, aproveitando o momento, vamos ver o que Joana de Ângeles nos traz hoje, e ela traz convite ao bem. Olha que maravilha, Então, quando a oração, nós falamos da oração, especificamente falamos da oração narrativa do que nos trouxe São Marcos sobre a posição do fariseu e a posição do publicano, lá no mesmo templo, fazendo a sua prece, mas com situações diferentes,
E é essa necessidade que somente vamos progredir e reconhecer nossos erros se estivermos dispostos a trilhar o caminho do bem, que não é nada fácil. Exige mudança, tantas e muitas vezes exige também renúncia de todos nós. Pois é. Então, nosso abraço também, boa noite para Maria Neuza Aragão, seja bem-vindo. E Joana de Ângeles, então, no capítulo 4 do livro Convites da Vida, faz hoje para nós o convite ao bem. Não é um texto grande, mas é importante para todos nós. Então, vamos ver o que ele diz, que ela nos diz. Né? A problemática do sofrimento humano na atualidade pouco difere das velhas injunções que vêm sufocando o homem, por cujo meio o espírito elimina os equívocos e ascende a pouco e pouco na direção do infinito. Enxameiam em todo lugar multidões de padecentes experimentando amarguras sem nome. São inenarráveis condições de miséria orgânica, social, moral. E isso nós sabemos, não é? Isso é desde o princípio dos nossos tempos, como ela diz, o termo que ela usou, enxameiam em todo lugar multidões de padecentes sofrendo amargura sem nome. Está ao nosso lado, está no nosso caminho. Saímos de casa, vamos fatalmente cruzar com pessoas realmente em situação muito difícil. Não apenas nas colossais metrópoles modernas de Joana de Ângeles, em que se aglutinam milhões de criaturas, mas também nas pequenas cidades, nos campos, palácios suntuosos e choças misérrimas diferem na paisagem arquitetônica, igualando-se frequentemente nas estruturas daqueles que os habitam. Isso porque o sofrimento independe das condições externas, sempre transitórias e de pouca valia. Também é essa a realidade, não é? Que nós, ao sairmos de nossas casas, indo para o trabalho, para qualquer outra atividade, muitas vezes cruzamos a cidade pelo centro, vamos para os bairros, vamos para a periferia, e claro, nós percebemos essas diferenças, que são tantas e tantas vezes gritantes, entre as casas, né, dos habitantes da cidade, aqueles bairros ditos e chamados mais nobres, como os bairros mais simples, mais modestos, pessoas de uma vida mais modesta. Mas também nós não nos iludimos que muitas vezes nos lares mais modestos, a felicidade, o amor, a caridade, né, o bem-estar está mais presente do que os grandes e suntuosos palácios. Essa também é uma realidade, que, como a gente sabe, cada um com o seu drama, não é? Joana diz: por essa razão, sem descuidar dos auxílios ao corpo e ao grupo humano, com o indispensável sustento imediato para a vida honrada em condição de dignidade, o convite ao bem nos impele à iluminação da consciência, sobretudo de modo a erradicar as questões constringentes que fomentam a miséria e os desajustes de toda ordem. Ela faz esse convite do bem, nos impelindo, então, como nos diz, a iluminação da consciência. Todos nós temos nossa consciência, né? Todos nós. E somos sempre cobrados por ela quando fazemos lá alguma coisa que foge, digamos assim, ao senso moral que a nossa própria consciência nos dá. Cada um tem a sua própria consciência, cada um tem o seu próprio senso moral, não tem como negar isso. Aquilo que para eu, aquilo para a Célia é horrível, para outras pessoas uns não ligam, outros acham normal e outros, se pudessem, fariam pior. É uma realidade ainda entre nós. Então cada um tem na sua consciência, e a sua consciência tem o seu senso moral, como diz aqui Joana de Ângeles. Mas ela, no seu convite ao bem, ela diz que o convite ao bem nos impele à iluminação da consciência, sobretudo de modo a erradicar as questões constringentes que fomentam a miséria e os desajustes de toda a ordem. Então, dentro da nossa consciência, consciência de cada um de nós, o meu, a Célia, de cada um de vocês também,
Nossas atitudes muitas vezes são reprovadas por nossa consciência depois que nós paramos, pensamos, mas já fizemos, já pensamos, já falamos, né? O fato em si já foi feito. Aí, momento de reflexão, vamos nos arrepender porque nossa consciência, assim, né? Às vezes fez naquele fervor do momento, sem analisar muito possíveis consequências, depois vamos ver que pode ter lá consequências muito ruins. A nossa consciência nos chama à responsabilidade. Mas para muitos, como eu acabei de dizer, isso pode não acontecer. Mas a partir do momento que nós nos posicionamos com relação àquilo que é bom, que é certo, que é justo, que é líquido, especialmente considerando as orientações evangélicas para todos nós, que o Evangelho nos traz, né? O Evangelho, a palavra de Jesus especificamente nos traz, que se a gente for também se fixar em coisas mais antigas do Velho Testamento, nós vamos deparar com olho por olho, dente por dente. Né? Que também não é nada daquilo que Jesus assim o disse. Jesus trouxe para nós a certeza daquilo que os 10 mandamentos nos falam, que ele também não mudou, mas fala acima de tudo, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, por si só, ao ele dizer isso, essa expressão ama o próximo como a ti mesmo, já joga por terra todas as outras questões que estão colocadas, a bem da verdade, na própria Bíblia Sagrada, que trata das relações entre as pessoas. Uma delas é esse, olho por olho, dente por dente. Jogado ao chão, né, por aquilo que Jesus disse. E que está muito bem claro ali, quando ele falou, se alguém lhe dá a tapa numa face, oferece-lhe a outra. E pela lei antiga da lei, né, já seria então, porque se alguém me dá um tapa no rosto, eu já devo devolver outro tapa no rosto. E isso foi tudo jogado por terra. Porque o objetivo maior é exatamente esse convite ao bem, convite a entender, sermos um pouquinho mais indulgentes, entendendo que cada um tem o seu momento de evolução, cada um tem a sua própria consciência, né? E que às vezes tantos e tantos exemplos aí que a própria pessoa possa ter observado, visto, mas não vai refletir de jeito nenhum em mudança da sua maneira de pensar, sua maneira de ser, seu comportamento. Então, isso é cada um. Né? Entendermos isso nos torna um pouquinho menos cobradores das perfeições dos outros, quando na realidade nós não damos muita bola lá para as nossas próprias imperfeições. E essa é uma realidade nossa também. Né? E Joana de Ângeles, aqui tem mais umas palavrinhas, encerrando, ela diz o seguinte: esparze misericórdia pela estrada por onde segues, estendendo o socorro geral, simultaneamente esclarece e consola, para que a semente do bem que consigas plantar numa vida se transforme em gleba feliz pelo tempo futuro afora. É espalhar o bem, não é? É ser indulgente, como aí foi colocado, e é uma das grandes virtudes que a gente precisa sempre considerar. E a gente vai considerar também aí, né, a paciência, a tolerância, a fraternidade, etc. E tantas outras que estão aí para a gente praticar no nosso dia a dia. Convite ao bem, sermos, digamos, do bem, segundo as orientações evangélicas, segundo o Evangelho, né, bem explicado, é esse bem, né? O bem fraternal, o bem amoroso, o bem que estende a mão, é o caminho. Mas para isso temos também que ir observando a cada um de nós como que nós estamos dentro dessas características que vai facilitar o nosso caminho e o nosso caminhar nessa estrada do bem. Porque se nós não tivermos lá muita paciência, qualquer coisa nós vamos explodir. Se não tivermos lá muita tolerância, qualquer coisinha é motivo para fazermos um cavalo de batalha também, né? E as outras características todas. Então depende de cada um de nós, da nossa maneira de encarar e reconhecer nossas eficiências e trabalhar por ela, para que esse caminho do bem possa abrir para nós e nós colaborarmos para que outros também trilhem esse mesmo caminho.
que é o caminho da paz, que é o caminho da fraternidade, da solidariedade, que é aquele caminho que deve vir aí com, né, uma fluidez bem maior, claro, desse mundo de regeneração que está por chegar aí, e que muitos de nós não vamos encontrar lugar nele, porque ainda não conseguimos superar muitas de nossas deficiências, e nesse novo mundo não vai ter lugar. Então vão ter que voltar e aprender ou batalhar pela sua própria evolução íntima, infelizmente. Nós vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje. Vamos, olha aqui, dia 1 de dezembro. Nossa, que confusão que eu fiz aqui, né? Espera um momentinho. Dia 1 de dezembro, vamos cumprimentar os aniversariantes. Olha aqui, o pessoal, Eric Campi, Fernando Giuliani, que é conhecido nosso, também aquele abraço, a Flávia Teller, Célia, aniversariando hoje. A Célia mandando aqui um beijo, um grande abraço para todos vocês. Pois é, aquele abração, né? Valdeira Sampaio, Sérgio Luiz de Carvalho Medrado, Eliane Mormilho Borges, Joseísa Freire, parabéns a todos vocês, viu, aniversariantes de hoje, com as bênçãos do Pai, direcionando a vida de todos vocês. E também, amanhã, Irene Shoa, Flávio Caldeira, Carmen Berto, Bernardo, Elisete Mateus, André Monge. Então, nosso cumprimento, parabéns a todos vocês, que Deus abençoe e fortaleça a caminhada de todos. Aquele abraço, coração a coração, para todos vocês, uma longa e bela e feliz caminhada, tá bom? Então, nosso abraço, seguindo para todos vocês. Nós vamos então aqui também agradecer ao Roberto Messner, que deixa também aqui o seu boa noite, Maria Neuza Aragão também aqui conosco. E é isso, amigos, feliz por podermos estar juntos mais uma vez, né? Vamos partir para o encerramento desse nosso encontro, esse primeiro encontro de dezembro mesmo, Natal, aquele mês de ansiedade, mas também é aquele mês, né, que para nós muitos de nós, né, vamos dizer nós generalizando, mas muitos de nós que viemos da própria Igreja Católica, né, sabemos que a Igreja Católica celebra o mês do Advento, ou seja, o mês da preparação da chegada do Cristo, chegada de Cristo, né, cada final de semana é uma celebração também, e que serve exatamente a isso, a preparar o nosso coração, o nosso espírito, sempre recomendando essas mudanças íntimas em cada um de nós, para que chegamos nas melhores condições possíveis para celebrar o Natal. E é nada mais nada menos do que acolher a mensagem de Cristo em nossas vidas, para que nós possamos trabalhar a nós mesmos também no auxílio aos nossos irmãos que aí estão. É esse mês, né, de dezembro que gera toda essa coisa. Antigamente havia um comercial antigo, né, quando chegava essa época, assim, há dezembro no ar, né? Inclusive na época, a televisão, muito, né? Então tinha todo aquele clima, os comerciais, etc., era muito bacana, mas é dentro de cada um de nós que o Natal realmente vai se iluminar. Então, vamos para o nosso encerramento, e aí nós vamos, como falamos da prece hoje, né, da qualidade da prece, nós vamos orar com nossos irmãos, e vocês também, em seus lares, no conforto dos seus lares, né, vão se recolher um pouquinho, tranquilizar um pouquinho o corpo, tranquilizar um pouquinho a mente, trazer a mente de cada um de vocês, seus familiares, amigos, aqueles que vocês sabem que necessitam, porque estão passando por momentos, situações difíceis, né? além de nós mesmos, claro, para levar então esses nomes, essas pessoas e suas necessidades até nosso Pai Celestial, solicitando a bênção, o fortalecimento. Então nós temos aqui também pessoas como Claudemir Ruiz, Jandira Vieira Furlan, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Rismília, Tercília Antonella, nossa irmã, Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins, o Maurício Barros, Adriano Donabela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Ferra, Cecília de Paula, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Jéssica Svensson, também Elaine Pieroni, a Mirella Nicolúcio, Antônio Pinheiro, Márcio Gabriel Pinheiro, Jaime Faciola, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Muso da Silva,
Cláudio Calé Filho, Amanda Grangela Cassiana, Aline Psílio Camargo, Maria de Nobel Abasso, também a Loisiane Serra, também a Isadora Pérez Garcia, pedindo as bênçãos do nosso Pai, pedindo muita luz, força e recuperação física, emocional, né? Para cada um desses nossos irmãos, e claro, para cada um de nós, para cada um de nossos familiares, e de uma maneira geral e absoluta, para todos os nossos irmãos que estamos nesse mundo, encarnados ou não, filhos do Pai, estamos aqui, cada um na sua caminhada. Então, vamos lá para esse momento de prece e esse início, então, tranquilizar um pouco o corpo e a mente. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e reunimos-nos em Seu nome com alegria neste momento, iniciando este mês, esta semana. E sim, Pai, queremos nos agradecer pela vida, por Sua misericórdia, e por isso estamos juntos, todos nós, em nossos lares, pedindo Suas bênçãos, mas vos agradecendo, vos louvando, agradecendo o Mestre Jesus, que está sempre conosco. E assim, Pai, também levamos a vós nossos pedidos e súplicas para todos os seus filhos, nossos irmãos, pedindo, neste momento, especialmente pelos aniversariantes felizes desses dias, por tantos e tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, por nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, após aqui cumprirem sua jornada, retornando ao plano espiritual, onde se encontram. Já nossos entes queridos, familiares e amigos, que compartilhamos nossas vidas, mas já nos deixaram. Abençoa a todos, abençoando ainda a estes irmãos que nós aqui demos os nomes, a estes irmãos que em nossos lares nós levamos até vós suas necessidades, necessidades que conheceis tão bem e que pedimos o fortalecimento de todos e de todos nós, de nossas famílias, de nossos irmãos neste mundo em sofrimento tantas vezes por nossa causa, por nossa ignorância, nossa maldade, nossa ganância, nosso egoísmo, orgulho. E sim, também por tantas guerras, Pai, tantas situações difíceis que tanto mal nos causam. Nós sabemos, sim, da necessidade de passarmos por dificuldades e pedimos sim, que abençoeis os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo acima do orgulho e da vaidade tão comuns nestas situações. E sim, Pai, que Sua bondade e Seu amor esteja com todos os nossos irmãos à procura do trabalho, abençoando aqueles que nos dão trabalho, aqueles que alegre, fielmente cumprem as suas obrigações no trabalho conseguido. Abençoa a todos, abençoando nossas casas de oração, onde nós, seus filhos, nos reunimos para vos louvar, para vos agradecer. Seus filhos dispersos pelo mundo, mas também seus filhos, jovens, crianças, adolescentes, estes que estão vindo ao mundo por sua misericórdia, Pai. Que eles encontrem aqui o caminho do bem, o caminho do amor e, acima de tudo, o caminho da tolerância, o caminho da indulgência, da paciência, do perdão, da sabedoria, da fraternidade, solidariedade, e que possamos juntos trabalhar pela recuperação deste mundo que já tanto prejudicamos por nossa ganância, por nossa ignorância. Prejudicamos a flora, a fauna,
o ambiente físico, a própria água fundamental para todos nós. Auxilia-nos, Pai. E assim, pedindo o seu amor, o seu auxílio, levamos a voz esta prece que nosso querido Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória por toda a eternidade. E sim, Pai, pedimos por todos nós, por seus filhos encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem. Pedimos o seu amor, a sua paz, a sua luz, a sua misericórdia. E que seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais estejam sobre todos nós, conosco, harmonizando e equilibrando o nosso corpo físico, corpo espiritual, a nossa mente, para que harmonizemos nossos lares, resplandecendo o amor que tens por todos nós, e que levaremos onde formos, distribuindo aos nossos irmãos. Assim pedimos suas bênçãos aos nossos anjos guardiães, aos nossos bons espíritos e a todos os nossos irmãos perdidos na sua caminhada, que por caminhos tortuosos se perderam, mas que precisam retornar ao caminho do bem. Fortalecei-os na caminhada, Pai. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, aqui eu e Célia, que aqui está, agradecemos então a participação, a presença, a paciência de vocês que já estão aí, tá vendo? Aí exercitando a paciência para conosco, olha que maravilha. Mas juntos vamos então aprendendo mais um pouquinho. Quero deixar aqui meu nome, Ana Célia, um beijo grande para vocês, aquele abraço coração a coração, desejando uma linda noite, uma ótima terça-feira, quarta-feira estaremos de volta com saúde, com a graça de Deus. A Célia está meio gripada, está aqui meio abatidinha, está com tosse, olhar meio aqui no fundo, mas com a graça de Deus, se recuperando, fortalecendo e vamos em frente todos nós. Então, queridos amigos, tenham uma boa noite, quarta-feira estaremos juntos com a graça de Deus e assim, a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações. Vamos distribuir tantas bênçãos recebidas gratuitamente, não é? Queremos que fiquem todos muito bem, vamos caminhando. E quarta-feira, caminhando sempre em frente, estaremos de novo juntos. Fiquem todos muito bem, uma linda noite, um bom calorzinho para todos vocês, sem chuvas de pedras, não é? E que Deus nos abençoe agora e sempre. Tchau.